magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com um vídeo de Black Clover aqui do canal e dessa vez com um capítulo épico que acabou de ser vazado, o capítulo 285, que basicamente a gente vai ver uma das maiores batalhas demoníacas, uma nova transformação e também a revelação de uma teoria nossa que a gente acertou em cheio, sim. Uma teoria que eu trouxe pra vocês há muito tempo atrás, acaba de ser confirmada e com todos os detalhes nesse capítulo novo. Então hoje a gente vai comentar tudo isso e eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante. Vamos tentar cumprir meta de 10 mil likes no vídeo de hoje, eu conto muito com o seu gostei, deixe o seu likezão aí embaixo. Eu também espero muito que você possa se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então há muito tempo atrás a gente já vinha falando, na verdade há mais de 6 meses atrás, logo quando ele foi apresentado pra gente no mangá, sobre quem seria realmente o Knight, e desde sempre a gente acreditava que o Knight não era exatamente o Knight. E agora neste capítulo de hoje a gente tem a revelação, que acertamos em cheio. Afinal, desde que foi apresentado na reunião dos capitães, o Knight ele era alguém diferente na memória de todos que estavam ali. Logo quando ele foi apresentado eu disse que possivelmente o Knight não seria o Knight. Afinal, nas memórias de Jack, o Knight era alguém feliz que sempre se divertia ao lado do Capitão Yami. Acontece que quando se encontrou com Asta, o Knight dizia que não gostava do Capitão Yami. Isso então se tornou uma indicação, mas depois o Jack disse que a magia de Knight havia mudado, e a resposta de Knight, houve uma certa divergência na tradução em inglês e na em espanhol, mas em uma delas o Knight disse que aquele já não existia mais. E muita gente estava considerando que era a magia, que seria aquela magia que não existia, mas eu já havia dito que eu acreditava desde o início, que era aquele Knight do passado que já não existia mais. E tudo isso aumentou ainda mais quando a gente conheceu aquela casa onde vimos a foto do Knight aparentemente com o seu irmão. Com isso, a teoria que eu havia trazido pra vocês de que o Knight aparentemente seria o seu irmão gêmeo foi ganhando cada vez mais força, e durante o treinamento, quando as palavras de Asta chegaram ao coração daquele Knight, e ele pensou no seu irmão, aí sim tudo ficou ainda mais forte. Acontece que neste capítulo foi mostrado pra gente a origem daquela lembrança, e assim a nossa teoria do Knight foi confirmada em detalhes, quem ele realmente era. Mas chegando a esta parte do capítulo, a gente volta a falar sobre isso. Vamos primeiro pro início do capítulo, onde temos Lilith e Namah após utilizar mais do seu poder. Dante obviamente estava extremamente feliz por ver que o seu plano havia realmente funcionado e os demônios estavam escapando do submundo, e nesse momento ele começa a conversar com eles. Pelo menos é o que a primeira página do vazamento diz pra gente, mas eu não sei exatamente se é a primeira página do capítulo, pois como vocês sabem, os vazamentos nem sempre estão em ordem. Mas na página seguinte a gente vê o Capitão Jack se levantando atrás de Dante e acreditou que tinha vencido ele facilmente depois que conseguiu sua forma de 100% de poder. Jack não havia desistido e ele iria continuar a sua batalha, e não era só ele que estaria lutando à frente de todos, pois Knight também estaria utilizando mais poder. Ele revela sua nova forma, a sua outra forma de união, a forma Galus. E então ele começa a mostrar essa nova aparência, sua nova forma. Como a gente já imaginava, o Knight tinha 4 demônios e por isso ele tinha 4 configurações da forma de união, e como eu havia teorizado com vocês, uma teria sido revelada no treinamento com Asta, então eu acreditava que as outras 3 seriam na batalha contra a Tríade, na batalha do Reino de Spades, e a gente acertou essa também. O Knight utilizou todas as outras formas ali, dessa vez a forma Galus, que tinha como seu poder inato a característica Echo, um poder que aparentemente levaria os seus adversários para um local completamente diferente, e a gente vê o Knight concentrando este poder e depois lançando ele em direção aos seus adversários, dessa vez Lilith e Namah, levando os demônios para um outro lugar completamente diferente. Eles vão para uma sala vazia, apenas eles ali. E então, neste momento, ele estava, assim como já havia dito desde o início, lutando contra os dois sozinhos, enquanto aguardava a chegada do Asta para este combate final. Os dois demônios, então, eles já se surpreendem com tudo aquilo, mas desde o início eles já estavam prontos para este confronto, já estavam prontos para lidar contra o Knight, e não acreditavam muito no poder que aquele mago possuía, até que o Knight ativa mais uma de suas magias, dessa vez a Mana Zone, e com a ativação dessa técnica a gente vê que os dois demônios agora eles passam a prestar um pouco mais atenção do Knight. E então, aparentemente, enquanto eles estavam surpresos e o Knight estava demonstrando mais poder, Lilith e Namah também seguia atacando, utilizando o gelo e o fogo como sempre. Algumas mãos surgem diante deles e começam a os arrastar para baixo. Esse seria o plano de Knight desde o início, e então, utilizando as sombras, ele teria o puxado para um local que foi chamado de Abismo. E neste momento, então, seguiria a batalha de Knight. Não dá pra saber exatamente como estava acontecendo, mas aparentemente a magia de sombras estava tendo toda a vantagem contra os dois demônios superiores. E Knight estava dando tudo de si como sempre, esperando até mesmo sacrificar sua vida se fosse necessário para conseguir vencer aquele confronto, para conseguir vencer aquela batalha. Os dois demônios Lilith e Namah, mesmo assim, continuavam utilizando toda a sua magia com tudo que tinha, enquanto Knight havia mudado de forma agora para forma Fêlix, para aumentar sua velocidade dentro daquele outro lugar que ele havia levado a dupla. Dessa forma, então, Knight havia criado todo um cenário onde ele tinha total vantagem por estar num local criado pela magia das sombras. Mesmo assim, Lilith e Namah pareciam não temer e continuava atacando com tudo que tinha, utilizando suas magias gêmeas de fogo e gelo. E então, neste momento, a gente vai para um outro local, no caso, um flashback, que é aquele que confirma todas as nossas teorias sobre o passado de Knight. Assim como a gente previa, aquele que estava na frente do combate do Reino de Clover e que atuava como vice-capitão dos touros não era Knight Faust. Na verdade, ele era o seu irmão. E finalmente conhecemos o seu nome era Morgan, e basicamente
basicamente, o irmão de Knight fazia parte da sua família, a família Faust, e eles eram uma família nobre, bem famosa do reino de Clover. A família que tinha os dois irmãos gêmeos, Knight e Morgan. Todo o reino conhecia os dois, o Knight era extremamente admirado por todos, todo mundo gostava do Knight, enquanto seu irmão, desde o início, ele não se importava muito, ele gostava da sua liberdade, fazer exatamente o que queria, e não gostava muito do capitão Yami Sukehiro, que era bem próximo a Knight na verdade. Mesmo assim, os dois irmãos sempre foram muito próximos, e a gente lembra que o Morgan sempre dizia pro Knight não se esforçar tanto, pra ele descansar um pouco e ser mais livre, enquanto seu irmão dizia pra ele se esforçar um pouco mais. Mesmo assim, eles sempre estavam próximos um ao outro, e então a gente volta pro seguinte ponto, onde agora a gente vê que aparentemente aquela lembrança, onde o Knight, quando tava treinando com Asta, se lembrava do seu irmão, nada mais era de que o Morgan, vendo a personalidade do Asta, vendo como ele queria se esforçar, vendo como ele queria ser do bem ali, ele se lembrava do seu irmão Knight, sim. Era o Morgan que havia tomado o lugar do Knight, que tava lembrando do Knight ao ver o Asta, porque os dois eram extremamente parecidos, e eles estavam sempre ali pra lutar por todos. E sim, desde o início, desde a primeira aparição do Knight, a gente já havia notado, como eu disse, toda essa mudança de personalidade, e como o próprio mangá nos guiou a acreditar, a gente acertou em cheio. O Knight já não era mais o mesmo Knight do passado. Na verdade, como a gente havia teorizado, ele havia tomado o lugar do seu irmão. Faust havia se tornado o Knight, e isso confirmava toda a mudança que foi vista por Julius Navacronos e também por Jack. Os dois disseram que o Knight estava completamente diferente, a sua magia havia mudado completamente. O Jack imaginava o Knight como alguém feliz e sorridente, agora ele ainda estava sorridente, mas era mais um sorriso de ironia, e aquele que estava à frente deles dizia que não gostava muito da personalidade do Capitão Yami, enquanto o antigo Knight ele gostava bastante e sempre estava ao lado do Yami. Não só isso, como a gente viu também nesse flashback trazido pelo vazamento, que o Morgan e o Yami pareciam não se dar muito bem. Isso estaria para confirmar de uma vez por todas uma das nossas teorias mais antigas aqui do canal, que acertamos em cheio. Mas a gente tem que esperar o capítulo completo sair, porque assim a gente consegue comentar com detalhes, conseguiremos saber o nome oficial do irmão do Knight, que possivelmente é Morgan mesmo, e então principalmente sabemos toda a sua história, pois todas essas informações, como vocês sabem, foram trazidas pelo vazamento, mas o capítulo completo sempre traz algumas mudanças ou traz mais atualizações. Então a gente aguarda mais sobre este capítulo, que estaria trazendo pra gente a confirmação de uma grande teoria. E um outro ponto que é importante da gente comentar também é que este capítulo, pelo menos os vazamentos não mostraram pra gente se estamos desde o início tendo um pequeno flashback, ou se o Knight teria ativado a sua nova forma, a forma Galus, depois daquele ataque que ele havia tomado, que a gente viu no fim do capítulo passado. O Knight naquele ponto ele estava completamente derrotado. Então pode ser que este capítulo dessa semana teria sido uma pré-sequência, ou seja, teria sido na verdade uma pequena introdução do que estava acontecendo dentro do castelo, enquanto os magos de Clover estavam lutando lá fora, estavam utilizando a magia suprema dos elfos. Pode ser que estavam mostrando pra gente como foi a batalha do Knight, enquanto a gente já sabe que a sua derrota havia acontecido no final de tudo. Mesmo assim, agora a gente tem que aguardar o capítulo completo pra saber em detalhes tudo o que aconteceu, sabermos mais sobre Knight, sabermos mais sobre a sua família, e sabermos por fim como o autor vai explicar toda essa história que a gente já sabia, porque a gente já havia teorizado e acertado. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, e comenta aí embaixo novas teorias que a gente pode comentar aqui no canal também. Foi muito legal a gente ter acertado mais essa teoria, juntos a gente tá acertando vários e vários acontecimentos desse novo arco, então comenta aí embaixo, é sempre legal conversar com vocês e falarmos juntos sobre o que pode acontecer no mundo de Black Clover. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!